Graça e paz, igreja. Prazer estar de volta a uma casa que continua sendo minha, porque ela é a casa do nosso Pai. E a casa do nosso Pai, a gente fica à vontade. Durante 20 anos eu estive aqui nessa casa. Aqui eu cresci, aqui eu me formei. Em 2010 eu estava aqui sendo ordenado e o Romão cantando, sei lá. Estava cantando? Estava chegando, o Romão estava chegando. Amorim. Cheguei aqui, o Tiago ainda era uma cumbuca, agora é um vaso. Né? Ele era uma cumbuquinha, agora já é um vaso. Né? Tem gente aqui que caminhou junto comigo, continua caminhando. Tem gente que eu casei. E é muito bom estar de volta. É muito bom estar de volta. Eu fico feliz pelo que Deus está fazendo na igreja. Porque a igreja é dele, né? O bom de tudo é que a igreja é dele. E a gente não consegue atrapalhar. Que bom. Que bom. E eu fico muito feliz, honrado de ser convidado pelo Amorim e pelo Romão, porque a gente tem caminhado junto, trocando ideia de forma informal. Estamos ali trocando ideia. Amorim, meu lateral direito preferido. E a gente vai ali, troca uma ideia. Um dia a gente vai para jogar bola, um dia a gente vai para trocar ideia, sentar, conversar. Pessoas precisam de pessoas e pessoas precisam de Deus. Essa é uma grande verdade. Relacionamentos nos levam para próximo de Deus. E eu fico muito grato. Estou aqui com a minha esposa, estou aqui com a minha filha, uma das minhas filhas, né? São 4, né? E foram criados aí no corredor da igreja, a Nádia correndo atrás dele. Meu Deus do céu, Flavão. E a gente vai crescendo, a gente vai caminhando. Eu fui pastor da Igreja Batista Betânia em Porto Alegre durante 5 anos. Fui lá, voltei. E o Senhor vai nos movimentando, mas nos trazendo sempre para onde Ele quer. Para onde Ele quer mostrar alguma coisa através da nossa vida. Porque nós somos dele. E como cantamos aqui, né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Queria compartilhar contigo nessa noite uma palavra. Está lá em João 21. E a gente vai... Eu vou ler só 2 versículos e depois a gente vai conversando sobre isso. Para a gente poder falar um pouco sobre algumas expectativas que às vezes são geradas em nós... E que muitas vezes a gente desiste no meio do caminho porque parece que o tempo não se cumpre, como se nós fôssemos senhores do tempo. Não, o tempo pertence a Deus. A gente, às vezes, precisa entender isso. Deus não tem relógio, Deus não tem calendário, Deus não tem agenda. Nós que temos. Costumo dizer que quando o salmista falou, esperei com paciência no Senhor. Se ele coloca um tempo ali, esperei 3 anos no Senhor, aquele que está esperando a 4 vai falar, só gosta mais de Davi do que de mim? Porque Davi esperou 3, eu estou esperando 4. A gente tem essa mania de achar que Deus precisa fazer aquilo que nós queremos que Ele faça. Eu quero te dar uma boa notícia. Deus nunca vai fazer aquilo que você quer que Ele faça. Ele vai fazer sempre aquilo que Ele precisa fazer em você. A gente precisa entender que quando nós somos dependentes de Deus, precisamos deixar Deus agir da forma que Ele quer e não da que nós queremos. Porque o Senhor é Ele, nós somos os servos. Aí eu queria ler lá em João 21, no versículo 1, dizendo assim: depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Amém? Até aí só. Esse texto, a gente vai ver 2 ou vários homens que foram chamados e que receberam uma promessa. Eles receberam uma promessa de que estariam no reino, que seriam homens do reino, que fariam coisas do reino, só que havia um problema. Jesus ressuscita e some. E eles falam assim, pô, e agora? Porque muitas vezes as promessas que são geradas em nós precisam de um tempo de maturação espiritual.
precisam de um tempo de maturação para que nós possamos entender a vontade do Senhor sobre nós, o propósito e o projeto que Ele tem para nós. Esses homens estavam ali, porém, como a promessa estava demorando na concepção deles, porque a nossa concepção é sempre de que aquilo que Deus prometeu está fora do tempo, do nosso. Porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. E esses homens estavam por ali na praia, eles voltaram a fazer o que eles faziam. Eles foram pescar. Eles tomam uma atitude, bem, já que Jesus não vai aparecer mesmo, eu vou fazer o que eu fazia. Eu vou largar esse negócio. Esse negócio de ser crente para mim não dá mais. Esse negócio de ficar esperando a promessa não dá mais. Porque Jesus falou, Ele falou que estaria conosco, Ele falou que daria o jeito dEle, Ele falou que me abençoaria, Ele falou que me encaminharia, Ele falou que me faria um monte de coisa por mim e Ele some. Esses homens, eles começam a ter uma ideia de que Jesus os abandonou. Você já pensou dessa forma? Quantos aqui acham ou já pensaram alguma vez que Jesus te abandonou? Ai, graças a Deus, eu pensei que só acontecia com pastores. Porque parece que Jesus se calou. Parece que Jesus não fala. Parece que Jesus não se manifesta. Parece que Jesus... Ô Jesus, manda um oi aí para mim no WhatsApp, cara. Mas como diz a nossa irmã Cassiane, quando Deus fica em silêncio, é porque está... trabalhando. Deixa o homem trabalhar. Não sufoca o artista. Porque o autor da vida está trabalhando na sua vida. O autor da vida está dentro do tempo que Ele determinou para você. O autor da vida está dizendo para você, aprende a esperar. Qual é o problema dessa geração? A gente vive uma geração com quilômetros de alcance e centímetros de profundidade. As nossas redes alcançam milhares e milhares de quilômetros, mas nós não temos profundidade para falar daquele que nos amou, daquele que nos alcançou, daquele que tem trabalhado em nossas vidas de forma tremenda. E esses homens estavam assim, esse negócio não vai dar certo não, meu irmão. Tu entrou nesse negócio aí, tu entrou nesse negócio de ser Bíblia, tu entrou nesse negócio de ser crente, mas isso não está dando muito certo não, que o tal de Jesus desapareceu. As nossas expectativas humanas são frustradas diante da palavra e da promessa dele. Porque ele prometeu que estaria conosco todos os dias. Parece que ele não está, mas ele está. Parece que as coisas não estão acontecendo, mas estão. É que você não está vendo. E que bom que você não está vendo. Porque aí você não atrapalha ele. O grande problema do crente é que ele quer atrapalhar Deus. Deus, vai na frente, mas se tu quiser, eu estou aqui do teu lado. Precisar de uma força, pode contar comigo. E muitas vezes a gente atrapalha Deus. E esses homens, eles estavam fazendo força para fazer aquilo que eles não foram chamados para fazer. O grande problema é que você gasta força porque você está fazendo aquilo que você não foi chamado para fazer. E esses homens estavam cansando os seus braços porque estavam fazendo na força do seu próprio braço. Maldito do homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. E aí, a primeira coisa que eu aprendo com esse texto, está lá no versículo 3, diz assim, disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Dizem eles, também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Quando a gente tenta antecipar alguma coisa, deixa eu explicar uma coisa para você.
A primeira coisa que esse texto me ensina é: aprenda a esperar aquilo que Deus está gerando em você. Porque a gente tenta antecipar aquilo que Deus está gerando em nós. A gente acaba cansado, frustrado. Esses homens se frustraram porque eles ficaram e eram pessoas experientes. A gente não está falando de Flavão, que se você me der uma linha e um anzol na minha mão, eu vou falar assim: cara, eu nem gosto de comer peixe. Não, joga a linha ali, eu falo, deixa o peixe lá na dele, ele está ali, cara, o peixe está tranquilo. Não se mete nesse negócio. A gente está falando de homens que eram pescadores experientes. Eles já estavam ali, eles conheciam tudo por ali. Eles sabiam onde tinha que jogar a rede, eles sabiam onde o barco não ia encalhar, eles já sabiam porque eles conheciam. Só que aí aparece que tudo que a gente sabe diante de Deus, nada vale. Porque não faz parte do projeto dele para nós. Esses homens, eles estavam fazendo com a força deles. Eles esperaram, não aprenderam a esperar. Deus tem gerado coisas em você. Deus tem gerado expectativas em você. Deus tem gerado projetos em você. Mas você precisa aprender a esperar o tempo dele se cumprir na sua vida. Não antecipe o tempo de Deus. Aprenda a esperar aquilo que ele está gerando em você. Eu costumo usar um texto, quando Deus chama Abraão e fala assim: olha, você vai ser pai de multidão. Mas Abraão já estava velho, né? Aí a mulher dele ri. Assim, pô, o cara aí já não está bem há muito tempo. Você ainda fala que ele vai ser pai? Aí tu quebra o cara na solda, né? Aí a mulher dele fala assim: Abraão, é o seguinte, eu não posso gerar, já estou velha. Faz o seguinte, tá vendo H? Filezinho, coisa e tal, pode ir lá. Abraão, homem de Deus, fez o quê? Aleluia, xarabanda, carabaxa. Já comigo. Ele foi lá. E aí, Agar engravida. Sara não. O que aconteceu? Sara tinha um esquema, falou assim: ó, seguinte, ela vai engravidar, quando crescer o filho vai ser nosso, certo? O que aconteceu? Agora fala para mim, mãe, fala assim, mãe, olha só, você engravida, né? Você tem desejos, tomate com açúcar, kiwi, 3 horas da manhã. Aonde que eu vou achar kiwi 3 horas da manhã, criatura? Mas o meu filho vai nascer com cara de kiwi. Você passa esse perrengue todo aí, quando a criança nasce, você dá para outra pessoa. Fala para mim, mãe, uma mãe. É cabível esse negócio? O que aconteceu? Domingo de manhã na praça, tá a Sara sentada, H passa com o carrinho e fala: eu tenho, você não tem. O que aconteceu? Olha aí, Abraão, seu velho safado, o que você me arrumou? E Abraão falou: que isso, varoa? Vigia na terra, foi você que mandou eu ir lá. Até hoje eles brigam. Porque a gente tem mania de querer ajudar a Deus. Sara quis ajudar Deus, como se Deus precisasse da nossa ajuda. E ela não quis esperar aquilo que Deus estava gerando nela. Muitas vezes nós queremos usar a força do nosso braço para fazer aquilo que Deus está gerando em nós. E a gente acaba antecipando algumas coisas e nos frustrando porque acha que Deus não fez, mas você fez porque você quis. Porque aquilo que você sabe não é suficiente se não for para a glória de Deus. Pedro tinha barco, tinha técnica, tinha rede, tinha ajudante, só que ele esqueceu de uma coisa: o mar era de Deus. Então você vai jogar a rede a noite toda e você não vai pegar, porque eu que mando no mar, sou eu que mando no peixe. Você não está aprendendo.
Você não está esperando. Aquilo que eu estou gerando em você, você quer antecipar. Deus não quer nada de você sem primeiro ter você. Ele quer ter você na integralidade. Não existe isso. Eu vou entregar 60% da minha vida para Jesus. Vou entregar 98,3% com Deus. Deus não aceita nada menos do que tudo. Porque aí você vai começar a entender. Esses homens estavam querendo antecipar as coisas. E é engraçado isso, porque Pedro fala assim, eu vou pescar. E o texto diz, e os outros foram com ele. Ou seja, um homem fora da visão de Deus ainda contamina os outros para saírem da visão também. Porque quando você chega ao fim, é lá que Deus começa. Ai, pastor, eu estou no fundo do poço. Dê glória a Deus que esse poço tem fundo. Porque do fundo do poço você só pode olhar para um lugar, para o alto. E é do alto que vem o teu socorro. A gente tem que deixar essa mania de fazer o que a gente sabe e deixar Deus fazer o que Ele quer. Deixa. Deus tem gerado coisas nesse lugar. Deixa acontecer de acordo com a vontade de Deus. De acordo com o fluir do Espírito Santo. Não se mete. Uma das coisas que eu tenho pedido a Deus é, Deus, não deixe eu ser um atrapalhador do teu Espírito Santo. Deixa a coisa fluir. Relaxa. Fica tranquilo, porque Deus vai fazer. Se Ele prometeu, Ele vai fazer. A gente quer antecipar as coisas. Porque a gente entra aqui... Deixa eu falar uma coisa, irmãos. Em nome de Jesus, vou falar uma coisa para você. Sabe por que a maioria dos crentes se frustra no culto? Porque eles entram para sentir, não para ouvir. A gente quer sentir alguma coisa. Ai, meu Deus, se eu me arrepiar, Deus está no lugar. Se eu não me arrepiar, Deus não está. A gente vive um culto sentimental. A gente quer se arrepiar, a gente quer chorar. Não tem problema chorar. O problema é que você fica procurando essas coisas. Eu me lembro, eu sou de raiz pentecostal, assembleano. Aleluia! Glória! E aí a gente saía daqui para Xerém, porque vigília boa em Xerém. Aleluia! E a gente botava o nosso kit vaso. Glórias! Ia lá! Não sabe o que é um kit vaso, não? Que isso, varão? Vigia na terra. Eu vou ter que explicar, Tiago. Uma camisa com a gola puída, uma calça social, uma bíblia de estudo pentecostal, uma havaiana com um preguinho embaixo para quando você tropeçar, sair fogo e você gritar, oh, glória. E aí a gente vai. A gente ia lá em Xerém, um dia eu saí daqui e falei, vou lá em Xerém, porque eu quero ouvir Deus falar comigo. Quando eu chego lá, a varoa me chama, porque a gente fica na atividade, vai confessando os pecados, porque tem umas irmãs que olham para você, se abaixa para pegar no cara de trás. Não, sou eu não. É o cara aí. Mas quando ela olha para você e fala, você, a tua espinha chegava a gelar. Aí tu falava, eu? Ela você. E eu falava, agora Deus vai falar comigo. Ela entra no teu quarto. Ora em teu pai em secreto. Que o teu pai que te vê em secreto te responderá. Eu saí frustradão. Falei, pô, gastei a inteira para botar uma gasolina no Corcel 2. Fomos lá em Xerém para eu ficar no quarto. Porque Deus, Ele não está na nossa caixinha religiosa. A gente quer colocar Deus dentro da nossa caixinha religiosa porque Ele tem que fazer assim, porque eu entendo que tem que ser assim. A gente quer chegar no culto e ter uma fumaça de glória e alguém dizendo the king, the power, the fire, the man. A gente quer sentir. A gente quer sentir porque a gente é um crente sentimental. E Deus está dizendo,
pega e vai ler a minha palavra, porque a minha palavra é luz para o teu caminho, a minha palavra é lâmpada para os meus pés, a tua palavra eu vou esconder no meu coração, para eu não pecar contra ti. E aí a gente começa a entender o propósito, a gente começa a entender o projeto, a gente começa a se alinhar com aquilo que Deus quer. Porque aí a gente não perde tempo, a gente deixa Deus gerar coisa em nós. E quando as coisas de Deus são geradas, o projeto ele nasce. E quando ele nasce, é para a glória dele. Para de usar o teu próprio barco. Para de usar o teu próprio braço. Segunda coisa que esse texto me ensina, versículo 5. Disse depois Jesus: filhos, tende alguma coisa de comer? E eles lhe responderam: não. E ele lhe disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-no, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Segunda coisa é que quando Deus te der uma ordem de reinício, obedeça. Os caras estão saindo do mar frustradão aí, Tiago. Caraca, meu irmão. Os caras estão saindo frustrados, dão de cara com quem? Com o cara que eles pensaram que tinha sumido. E a primeira coisa que Jesus vê é a necessidade, porque eles começaram a pescar de noite, de manhã estão saindo. Jesus falou: vocês tem alguma coisa para comer? Antes de eu falar, eu vou pegar a necessidade de vocês e vou, come aí. Deixa eu falar uma coisa, volta lá, meu irmão. Eu vou te falar, as coisas do reino não são difíceis de entender. Elas são difíceis de aceitar. Eu pesquei a noite toda e não peguei nada. Aí Jesus chega para ele e fala assim: volta lá. Pô, Jesus, calma aí. Se fosse um adolescente de hoje, ia falar assim: qual é, JC? Pô, aí não dá, né? Parada é essa. Vai voltar lá. Vai voltar lá. Porque agora você não vai pela tua força. Porque agora você não vai pela sua técnica. Porque agora você não vai por aquilo que você sabe. Você vai pela minha palavra. Você vai pela minha palavra. Porque muitas vezes, irmão, no meio de uma frustração, é que Deus te dá uma ordem de reinício. No meio de um problema, Deus vai lá, porque Deus repete cenários para mudar posicionamentos. Talvez você esteja orando por algo que você só precise se posicionar. Porque lá o teu casamento continua lá, a tua casa continua lá, os teus filhos continuam lá, o teu problema continua lá. O que vai fazer a diferença é o seu posicionamento diante disso. Porque agora você não vai sobre a tua palavra, você vai na palavra daquele que pode fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou que pensamos, segundo o poder que opera em nós. Não é mais você, agora é Ele. E é Ele que está dando a ordem para ir, é Ele que está dando a ordem para seguir. Volta lá e lança do lado direito, porque é a minha palavra. E a palavra de Deus diz que os homens pegaram, na linguagem do Flavão, peixe pra caramba. Peixe a vera. Bombou o barco. Amorim, bombou o barco. E aí eles não podiam tirar, por causa da multidão de peixes. Ou seja, os caras falaram assim: é o seguinte, a gente vai sair de madrugada, porque de madrugada o peixe está dormindo e a gente está acordado. E aí é mais fácil de pegar ele. Compadre, eu estou te falando, eu sou experiente. Aí, é isso aí, Pedrão, então vamos fazer o seguinte, vamos juntar o nosso bonde, pega o teu barco e nós vamos sair. Os caras passaram a noite toda e os peixes, não, estou dormindo não, Deus mandou eu ficar acordado. Os peixes fazendo vigília, glória, Jesus é bom. E os caras correndo atrás do peixe, e os peixes na vigília. Aí o Pedro sai de manhã, e Jesus fala assim: vai lá, agora vai lá e joga a rede de novo. Fala assim: pô, Jesus, mas agora
De manhã não dá para pegar peixe. De acordo com a sua experiência, você sempre vai dar uma resposta para Jesus, né? Fala a verdade. Vai lá e perdoa aquela pessoa. Não, aquela pessoa não merece. Vai lá e faz isso. E você vai falar assim, não, vou fazer isso não. Está doido, Jesus? E muitas vezes a gente se opõe àquilo que Deus manda a gente fazer. Porque a gente é rebelde. A gente é filho birrento. A gente quer dizer para Deus o que Ele tem que fazer. Porque a gente está acostumado com o evangelho que afaga o nosso ego. Lindo. Lindo. Oi, lindo. Lindinho de Jesus. Deus vai te abençoar. Uau! E aí a gente fica empolgado porque o nosso ego é massageado. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus não quer massagear o seu ego. Deus quer matar o seu ego, porque o evangelho não é egocêntrico. O evangelho é cristocêntrico. É Cristo no centro de todas as coisas. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Não existe ego no evangelho. O evangelho te coloca no teu lugar. E qual é o teu lugar? Servo, aos pés da cruz. O evangelho, ele te pega de cima e te joga para baixo. Era Deus. Não usurpou ser igual a Deus, mas se esvaziou, assumindo a forma de servo e sendo obediente até a morte e morte de cruz. O evangelho te coloca no teu lugar. O evangelho não é sobre aquilo que você ganha, é sobre aquilo que você perde. O evangelho não é glória, o evangelho é uma bacia e uma toalha. E a gente vai crescendo, porque a gente vai vendo Deus trabalhar nas nossas vidas, nas áreas que a gente não quer deixar Ele entrar. O reino de Deus não se movimenta quando eu pergunto, o reino de Deus se movimenta quando eu respondo. A quem enviarei? Quem pode ir por nós? Eis-me aqui, envia-me a mim. E a partir daí o reino de Deus se movimenta. Não faça perguntas, faça respostas. Não faça as perguntas a Deus, dê respostas a Ele. Eu quero ser um fera na oração. Não, seja a resposta da oração para essa comunidade. Seja a resposta de oração para essa igreja. Que aí as coisas vão fluindo na sua vida, fica tranquilo. Às vezes você está só orando por algo que você já deveria ter só se posicionado. E você fica perguntando a Deus, Deus, por que acontece isso comigo? A gente parece o Lipe Leão, né? Ó dia, ó azar, ó vida. Como se Deus precisasse olhar para nós e falar assim, ai, tadinho, coitado, né? Olha lá. Deus não trabalha com coitadinhos. Deus trabalha com fraquinhos, que se colocam na posição e são totalmente dependentes dele. Porque é por ele. É por ele. Tudo é por ele. Não tem nada a ver com a gente. Tem a ver com ele. Não tem nada a ver comigo. É com ele. Só que a gente acha o seguinte, olha só. A gente canta as músicas que a gente depois fica... A gente fala assim, cara, tem uma reparada muito doida, né? Porque a gente canta as músicas porque o evangelho ele vai esvaziando o nosso ego. Ele vai deixando a gente magrinho de Jesus. Já viu? Chupadinho de Jesus. Deus vai espremendo a gente. Eu me lembro que eu fui numa vigília, eu gosto, né? Eu tenho que toda hora falar alguma coisa pentecostal. Meu Deus do céu. Lembro no começo da minha conversão,
Eu fui numa vigília e alguém falou assim, Deus vai botar você na moenda. Eu falei, meu Deus. Meu Deus. Mal cheguei no evangelho, já recebo uma palavra de glória dessa. Aí um dia meu pai falou assim, vamos ali na feira da Capitão Teixeira. Eu fui. Aí meu pai parou para tomar um caldo de cana. Aí o cara ligou a moenda. Eu olhei. Na hora veio a palavra. Aí o cara pegou a cana e fez assim, ó. Aí eu falei, até aí tá bom. Só que ele pegou a cana, dobrou e veio. Eu falei, meu Deus. Não muito satisfeito, ele deu mais uma torcida. Eu falei, Jesus, aí não. Porque Deus quer trabalhar na nossa vida da forma dele. E foi moenda, né, meu amor? Hã? Foi não? Mistério, varão. Não, porque tem época, irmão, que você está latindo no quintal para economizar o cachorro. É vida de missionário, irmão. Hã? E Deus trabalhando na tua vida. Mas tem dia que você está tão no fogo que você está repreendendo até o ovo de cachorro. Está amarrado em nome de Jesus. Cão. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Porque o Espírito Santo quer fazer uma obra gloriosa em você. Basta você se submeter à vontade dele, não à sua. Esses homens entenderam, porque Deus deu uma ordem de início para ele e falou, vai lá e joga agora de acordo com a minha palavra. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nessa noite Deus está dizendo para você uma coisa. Eu vou reiniciar projetos da sua vida, mas agora não como você quer, e sim como eu quero. Só que a gente fica, não. Aí fica difícil, né, Jesus? Você vai me moer? Sim. Que isso, pastor? Tu veio aqui, eu estou esperando uma palavra gloriosa, pensando que tu vai jogar um feixe de próton. Aleluia. Não feixe de próton não. O evangelho genuíno é uma coisa muito louca. É um evangelho que te diminui, mas não te bota para baixo. É o evangelho que te coloca no seu lugar. Lugar de servo. Alguém que olha para o outro com um olhar de misericórdia, assim como ele olhou para nós. Esses homens entenderam e Deus falou assim, eu vou reiniciar muitas coisas na sua vida. Deus quer reiniciar coisas na sua vida, mas você precisa mudar o seu posicionamento e a sua postura. Porque às vezes a gente é meio selvagem, né? A gente é meio desobediente, né? A igreja é uma parada muito doida. Desculpa a minha linguagem. Porque a igreja é a arca de Noé, né? E se eu sou Noé, irmão, eu boto só os animais domésticos na arca. O selvagem eu não queria nem. O problema é que Deus falou assim, não, tu vai botar o doméstico e o selvagem. É igual a igreja. Na igreja tem ovelha doméstica e ovelha selvagem. Tem aquela ovelha que você fala assim, irmão, não é assim. Ô, pastor, obrigado. Mas tem aquele irmão que você fala assim, irmão, não é assim. Qual é, pastor? O que é? Aí tu fala assim, meu Deus. Tem umas ovelhas selvagens. Mas o Espírito Santo vai trabalhando nelas. A gente está na igreja porque a gente ama esse negócio. Porque é como a arca de Noé mesmo, irmão. Era apertado, fedorento, calorento. O cara que caía na sessão de limpar a caca da lebre, né? Da tartaruga. Fala, glória a Deus, que trabalho bom. Mas o cara que caía na sessão de limpar a caca do elefante, do rinoceronte, fala, que trabalho pesado, que lugar chato. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Era o melhor lugar para se estar naquele momento. Quem estava fora morreu. A igreja, na minha igreja só tem problemático. Claro, tu está nela, pô. Eu estou nela. Na minha igreja só tem problema. Pô, lá em casa também tem, irmão.
Vem cá, tem problema, pampa. Olha lá minha esposa rindo. Olha lá, ela deve estar pensando assim, o problema falando do problema. Um dia perguntaram para ela, qual é o filho que dá mais trabalho a você? Ela, o Flávio. Lá em casa eu já acordo com um problema. Minha neta já bate no meu quarto dizendo assim, vô, tem pão? É o primeiro problema que eu tenho que resolver no dia. Se não tiver, ela dá, o que é isso? Porque não tem pão. Aí me dá um sermão. Eu falo, não, vou lá na padaria, porque para te ouvir falar é melhor ir lá. Já resolver. Tem problema aqui, irmão? Tem. Mas nós estamos debaixo da graça daquele que pode resolver todos os nossos problemas quando nós nos colocamos debaixo da unção dele. Aí vou embora dessa igreja porque tem muito problema. O problema está indo embora, glória a Deus. Ah, não vou mais naquela igreja porque aquela irmã estava com o mesmo vestido que eu. Claro, R$ 9,99 na Marisa, você quer o quê? É exclusividade. Exclusividade. Só muda a cor, a estampa é a mesma. É. Eu dou glória a Deus pela vida da Salt. 3 camisas, 89. Glória a Deus. Eu compro uma vermelha. Ontem eu estava com a vermelha da Salt, viu? Aquela vermelha, para lembrar o sangue do Cordeiro. A gente tem que andar de acordo com a vontade dele, amém? Glória a Deus. Vamos para o final. No versículo 15 ao versículo 19 diz assim, depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse, apacenta os meus cordeiros. E tornou a dizer a segunda vez, tu me amas? Ele disse, sim, Senhor. Ele disse, apacenta as minhas ovelhas. E ele disse, Simão, pela terceira vez, tu me ama? Simão se entristeceu porque disse a terceira vez, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que quando tu eras mais moço, tu sentias a ti mesmo e andava por onde querias. Mas quando já fores velho, entenderás as tuas mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não queiras. E disse isso, significando com morte que ele havia de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe, segue-me. Terceiro, irmão, no reino de Deus, nós não somos conhecidos pelo que temos, nós somos conhecidos pelo que renunciamos. Não é o que você ganhou para chegar até aqui. É o que você renunciou para chegar até aqui. Porque o evangelho, irmão, não é conforto. O evangelho é confronto. Não tem jeito. Esse homem estava, depois de uma noite frustrante, Deus dá uma ordem a ele. Jesus diz assim, vai lá, leva o barco, joga a rede do lado direito, você vai pescar um monte de peixe. E ele vem com o barco totalmente lotado. E aí Jesus faz um discurso para ele. E Jesus diz assim para ele, agora tu vai me seguir. Aí ele deve ter falado assim, não. Pelo amor de Deus, Jesus. Mas eu entendo que Jesus chama ele para ser um apacentador das suas ovelhas. Depois de o barco estar cheio. Porque renunciar a um barco vazio é fácil. Difícil é renunciar a um barco cheio. Aquele homem tinha um barco cheio de peixes, um pescador, ele falou assim, a melhor pesca da minha vida, agora vai bombar. Eu vou comprar um baita de um apartamento, eu vou comprar o carro do ano, eu tenho as maiores peixarias de Jerusalém, Judeia, Samaria, eu vou fazer uma rede de pescados, Pedro, pescados, e eu vou ser o cara. E Jesus falou assim, bacana esse teu projeto, mas o projeto que eu tenho para você é apacentar as minhas ovelhas. Renuncia e vem comigo. Porque renunciar a um barco vazio, Pedro,
é fácil. Difícil é renunciar a um barco cheio. Aquilo que você acha mais importante é aquilo que Deus quer que você renuncie em favor dele. Sabe por quê? Deus não honra conquistas. Deus honra renúncias. Vou repetir, porque aí a irmã Glória vai falar lá atrás. Vê? Deus não honra conquistas. Deus honra renúncias. Viu? A irmã Glória está presente. Porque a glória do Evangelho não está naquilo que eu conquistei. A glória do Evangelho está naquilo que eu me tornei depois de conhecer o Mestre. Porque você não transmite o que você fala. Você transmite o que você tem. Se eu tiver sarampo e falar que eu estou com catapora, eu vou transmitir o quê? Hã? A boca fala, então você é muito mais conhecido por aquilo que você faz do que por aquilo que você fala. Aliás, Billy Graham disse uma coisa muito interessante. Nós somos a única Bíblia que o mundo está lendo. O que o mundo tem lido em você? Renúncia é aquilo que te custa alguma coisa. Você lembra Davi, na era de Araúna? Davi vai chegar para sacrificar. Araúna chega e fala, opa, rei, seja bem-vindo, rei. Por favor, aqui estão os bois, aqui está tudo, aqui está a churrasqueira, está tudo pronto. Pode ficar à vontade. Ele falou assim, não oferecerei ao Senhor nenhum sacrifício que não me custe nada. Renúncia é aquilo que te custa alguma coisa. Não existe evangelho sem renúncia. Que é isso, pastor? Não existe. Não existe. Porque a gente tem essa mania de saber o que vai acontecer no futuro. A gente gosta de ir no manto para saber o que vai acontecer amanhã. Eu vou ali porque o que o irmão revela o futuro. O papo do Evangelho não é sobre futuro. O Evangelho não aponta para o futuro. O Evangelho aponta para o eterno. O nosso papo é eternidade. Quem adivinha o futuro é outra galera. Não essa. Aqui não tem papo de futuro. Aqui o papo é de eterno. Porque Deus é atemporal. Um dia para Ele são como? E 1000 dias para Ele são como? Então não tem papo de... eu vou lá para ver o que vai acontecer amanhã. Aí chega lá, o irmão está lá. Olha, amanhã... sai fora. Sai fora. Porque para ti... há uma palavra de Jesus dizendo, basta, a cada dia, esquenta com o futuro, não. Porque tudo está na mão dele. E a gente fica nessa coisa. Porque você sempre ganha mais em Deus. A gente é alucinado por essa coisa, eu preciso saber o que vai acontecer amanhã. Eu preciso saber o que Deus vai fazer lá na frente. Meu Deus! E aí eu não quero renunciar a nada. Porque a gente tem essa mania de deixar Deus em segundo plano. É uma grande verdade. A gente tem mania de deixar Deus em segundo plano. Jesus chega para um jovem e fala assim, vem comigo. E aquele cara recebeu uma proposta. Irmão, imagina, você está sentado e Jesus fala assim, vem comigo, pô. Ele poderia ter sido um dos apóstolos, não sei. Mas ele fala assim, ele dá uma carteirada espiritual em Jesus. Não, Jesus, eu sei as sagradas letras desde a minha infância. Eu sei tudo aí, pô. Eu sei qual era o ônibus que passava na rua,
que passava perto da casa de Mefibosete, quando Davi mandou buscar ele lá, pô. Eu sei. É só você pegar aqui, ó, o capitão Teixeira Lodebar, você vai chegar lá, você vai pegar. Deixa comigo, eu sei de todas essas coisas, porque eu sou fera na EBD, eu dizimo, eu oferto. Tá louco? Que isso, Jesus? Tá doido, rapaz? Aí Jesus falou assim, legal, pega tudo que você tem, reparte com os pobres, e aí você vai ter um tesouro no céu e me segue. Ele falou, pô, aí não. Vamos aí. Eu vou ter que dar, eu vou ter que renunciar, eu vou ter que abrir mão. Aí não, Jesus, aí eu lamento. Eu gostei muito da sua proposta, Jesus, mas para mim não dá. Qual é o problema da nossa geração? Transformamos Jesus no gênio da lâmpada. Hoje nós teremos o culto do carro novo. Pô, isso aqui vai explodir, irmão. Tá louco. Carro novo, e o cara já tem um. Mas que mal faz ter mais um, né? Enche. Aí você sai daqui enganado, mas feliz. Culto da varoa. Aí o varão vem, opa, Deus vai falar comigo. Culto da palavra. Não vem ninguém. Vem não, esse negócio de ficar, negócio de palavra, negócio de crente e palavra. Não sei que coisa é essa que o crente tem que não gosta de palavra. Não entendo. Porque a gente transformou Jesus num gênio da lâmpada. Olha aí, igreja. Glória a Deus. Deus está me falando aqui que tem gente com problema. Quem tem problema, levanta a mão. Precisa ter revelação, sabe que você está com problema? É verdade. Precisa, irmão. Tá ruim para todo mundo. Essa é a revelação do momento. Está ruim para todo mundo. Deus me mostra. Está ruim para todo mundo, compadre. Mas a gente gosta de um Deus que transformou, a palavra transformou Deus no gênio da lâmpada. A gente transformou o evangelho e a bênção em algo material. Se o cara tem um bom carro, ele é abençoado. Se ele está andando a pé, ele está em pecado. Alguma coisa está errada. Então eu estou em pecado. Eu tenho 2 anos que eu estou andando a pé. BRT. Vai para lá, vem para cá. E às vezes vem cá, dá problema, que some o cartão do BRT. Alguém pegou. Algum filisteu roubou meu cartão do BRT. Cadê? E é o pânico se instalando na minha casa. É muito pecador junto sem carro, né? Sempre dá um berimbolo. Porque a gente transformou a bênção em algo material. Eu não estou falando que Deus não pode. Ai, pastor, dinheiro não traz felicidade. Não tem problema, me dá o seu e vai ser feliz. Não tem problema. O problema todo é que a gente fica correndo atrás disso o tempo todo. Jesus está dizendo para esses caras, eu tenho um projeto para você, mas você precisa renunciar para saber o que eu quero fazer na tua vida. E o que eu quero fazer na tua vida é glorioso. O que eu quero fazer na tua vida é poderoso e não tem nada a ver com o que você tem. Tem a ver com aquilo que eu vou te tornar, o que você vai ser. Porque o chamado não é para ter a bênção, o chamado é para ser uma bênção. E Deus tem dado uma ordem de reinício. Eu estou reiniciando a minha vida. Eu estou reiniciando o meu ministério. Todo dia. Porque às vezes você passa a noite toda pescando e não vem nada. Às vezes você passa batendo na porta e ninguém abre. Mas é porque você está tentando com a sua força. Que Deus está dizendo para nós nessa noite, olha, eu estou reiniciando ministérios aqui. Eu estou reiniciando relacionamentos. Eu estou reiniciando amizades. Eu estou reiniciando projetos, mas agora não é na força de vocês, é na minha, assim diz o Senhor. Você está disposto a lançar a sua rede na palavra do Senhor? Diga amém.
Fica de pé, vamos orar.